No vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre o meu gosto literário, um cenário um pouco diferente. Estou aqui no quintal, sentada na grama, tem criança brincando em volta. Quero conversar com vocês como eu escolho as minhas leituras e por que eu leio determinados livros. Como o meu gosto literário mudou ao longo da minha jornada de leitura. Para começar, eu nunca fui de ler, só para passar o tempo, sabe? Sempre busquei na leitura algo que me formasse de verdade, não só intelectualmente, mas também espiritualmente. Leituras que me ajudam a crescer, a refletir, entender melhor o mundo e principalmente a mim mesma. Eu sempre tive cuidado com as leituras que eu ia fazer, com os livros que eu escolho para ler. Cuidado com os livros que eu vou comprar. Sempre tive esse cuidado com os livros que eu vou comprar, os livros que eu vou colocar na minha estante. Eu acredito que este cuidado também foi moldando o meu gosto literário ao longo do tempo. Eu gosto de livros que me façam pensar, que confrontem as minhas ideias, que de certa forma me leve para mais perto da verdade. A beleza, a dor, o bem, o mal, a fé, a redenção. Tudo isso, quando é bem tratado na literatura, me encanta. Quando eu me refiro bem tratado na literatura, não é qualquer tratamento. Eu valorizo quando o autor respeita o mistério da alma humana, quando ele escreve com profundidade, não com ideologia ou superficialidade. E com isso, a literatura clássica sempre teve um espaço enorme no meu coração. Vou buscar mais, tá? Obrigada. Muito obrigada. A maioria dos livros clássicos abordam esses temas que eu citei. Eu gosto de livros bem escritos que exigem mais do leitor. Obras como as de Dostoiévski, por exemplo, O Morro dos Ventos Uivantes, Os Miseráveis, sabe? Aqueles livros que dizem muito mais do que está escrito. Livros que me marcam não só pela trama, mas pelas questões que eles abordam. E essas questões nos faz pensar, nos coloca para pensar, para refletir. No começo eu lia mais os livros espirituais, os livros de Santo Tomás de Aquino, Imitação de Cristo, de Tomás de Kempis, O Combate Espiritual, os livros de São José Maria Escrivá, Sulco, Caminho, Forja. Obrigada. E esses livros espirituais ainda me acompanham, principalmente durante os períodos da Quaresma, do Advento. São livros que não dá para ler correndo, leituras que você tem que dedicar tempo para pensar, para refletir, ler devagar. Eles te param, te colocam para pensar na vida, repensar as atitudes. E através desses livros espirituais, o meu gosto literário foi sendo formado. Dentro de muitos desses livros eu via referências a obras de ficção clássica ou a um autor clássico. Isso foi me despertando curiosidade. E eu passei a buscar por essas obras, por esses livros, por esses autores clássicos. Sempre que eu via alguma referência, eu anotava ali, ia pesquisar certinho sobre o assunto do livro, isso foi me despertando o interesse. Eu passei a ler os livros clássicos. E nas minhas pesquisas por livros clássicos, eu tive conhecimento da lista do professor José Monir Nasser. Na lista do professor são 100 livros, né, onde eu não sigo fielmente, mas pego muitas indicações ali de livros. E depois também eu recebi a indicação do livro Literatura que Todo Católico Deve Saber, do Joseph Pearce, foi a Nice que me indicou, e ali dentro também tem muitas referências a muitos livros clássicos, e ali são indicações de livros que realmente transformam o leitor. Justamente o que eu estava buscando. Então esses são dois nomes que eu sigo as listas, né? O professor Joseph Pearce e o professor José Monir Nasser. Eu vou deixar a lista, o link da lista do professor José Monir Nasser aqui na descrição do vídeo, e vou deixar também linkado o vídeo que eu falo do livro do Joseph Pearce, Literatura que Todo Católico Deve Saber. Então dentro dessas listas eu pego muitas indicações. Dentro da lista do Joseph Pearce, por exemplo, tem muitos livros que não é muito conhecido aqui no Brasil, alguns nem são traduzidos ainda. Desde quando eu conheci a lista, alguns já foram traduzidos, ainda bem, e outros estão sendo traduzidos, né, aos poucos. Mas são nomes que a gente nem conhece quase, são livros que quase não se fala. Não só esses dois nomes, né? Eu pego muitas indicações também de seguidores, de pessoas que eu sigo no Instagram, no YouTube, pessoas que eu tenho o mesmo gosto literário, que eu confio nas indicações também, pessoas que indicam o tipo de livro que eu gosto de ler. E dentro dessas indicações assim de livros, dentro dessas listas e indicações da internet, e alguns livros são verdadeiros tesouros. Lições de Abismo, do Gustavo Corsão, um livro que eu gosto muito, pretendo reler este ano. O Poder e a Glória, do Graham Greene, eu sempre cito este livro também, porque gosto muito dele.
Nó de Vibros, do François Mauriac, é um livro que eu li recentemente e amei também a leitura. É um livro muito profundo. São livros bem escritos, mas nem sempre ganham o destaque que merecem. Eu gosto de livros que têm profundidade psicológica, conflitos morais reais, reflexões sobre escolhas, livros que têm beleza na linguagem, mesmo que sejam simples. Ironia fina, como os livros de Machado de Assis, críticas sutis, como os livros da Jane Austen. E, acima de tudo, eu busco livros que de alguma forma me levem a Deus, mesmo que indiretamente. Eu estou sempre procurando por autores que mergulham fundo nos mistérios da alma humana, que mostra a redenção, pureza, sacrifício, que mostra amor de verdade, drama interior, a maldade do mundo. Busco também livros cristãos, livros espirituais que me ensinam que ler também é rezar. Eu não tenho muito interesse em livros rasos, embora seja inevitável, né? Ao longo do caminho a gente termina passando por alguns. Mas eu evito livros que tratam o sagrado com desprezo ou coloca vício como virtude. Eu não tenho paciência para livro que relativiza tudo, que coloca o mal como algo interessante ou até desejável. Ou aqueles livros que parecem panfletos disfarçados de romances, eu fujo disso. Ou aqueles livros que são descaradamente ideológicos, não tenho paciência para isso. Eu leio só por entretenimento raríssimas vezes, sempre estou buscando por livros que tragam temas importantes. Ser cristã influencia em tudo na minha vida, inclusive no que eu leio. Então estou sempre buscando livros que transformam mesmo, que ensinam alguma coisa, que agregam, que edificam. Eu leio porque eu quero ser uma pessoa melhor. Sim, eu leio com um olhar cristão e eu sempre busco leituras que edificam, que comove, que incomoda, que transforma. Eu não leio para fugir da realidade, mas eu leio para enxergar a realidade com mais profundidade. Meu gosto literário não é perfeito, mas reflete a minha busca por verdade, por beleza, por santidade. Eu quero ser melhor para mim, melhor do que eu fui ontem. Eu não quero perder tempo com leituras bobas. Eu quero investir o meu tempo em leituras que deem frutos. Aqui no canal tem muitas indicações de livros que nos ajudam nesta caminhada, e eu estou sempre pesquisando por livros assim e pretendo compartilhar com vocês. Inclusive eu pego indicações de alguns inscritos que comentam nos vídeos, já tem alguns livros salvos na minha lista. Agora eu quero saber de você, qual é o tipo de leitura que você costuma fazer e o que você busca nos livros. Então era isso, eu queria só bater um papo sobre o meu gosto literário, eu espero que esse vídeo tenha ficado bom, com um áudio bom. Os meus links estão aqui na descrição. Se você gostou desse tipo de vídeo, curte, se inscreve no canal se ainda não é inscrito e me siga lá no Instagram. Até o próximo vídeo, tchau! Obrigada. Não, eu vou botar G5, deixa eu faltar mais duas. Tá bom, obrigada.